Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias, reuniu-se de novo grande multidão. Como não tinha o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desmaiar no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Onde alguém poderia comprar pães para satisfazer tanta gente aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então Jesus mandou a multidão sentar-se no chão. E tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu e entregou a seus discípulos para que servissem. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. E com grande alegria que iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos que estão me ouvindo neste momento. Amanhã e domingo é dia do Senhor, dia da comunidade, dia em que nós queremos sentar à mesma mesa para nos alimentar do alimento que Jesus deixou para nós. E Ele deixou este alimento na Eucaristia, para que nós possamos ter o coração semelhante a Ele, como vocês acabaram de ouvir neste Evangelho, quando diante da multidão que estava com fome, Ele disse: Tenho compaixão da multidão, tenho compaixão desse povo. Se eu os mandar para casa com fome, vão desmaiar no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Celebrar a Eucaristia é celebrar o pão que Ele deixou para todos nós. Celebrar o pão que falta na mesa de muitas famílias. Ele se tornou pão, Ele se tornou nosso alimento, para que nós possamos nos alimentar dele e aprender o jeito dele. A multidão que se juntou ao redor de Jesus no deserto estava sem comida. Jesus chama os discípulos e coloca o problema: Tenho dó desse povo. Estão 3 dias comigo e não têm o que comer. Não posso mandá-los de volta para casa, porque alguns deles vieram de longe e poderiam desfalecer pelo caminho. Jesus não manda resolver o problema da fome. Ele apenas manifesta sua preocupação aos discípulos. Parece um problema sem solução. Os discípulos pensam logo numa solução, segundo a qual alguém deve arrumar pão para o povo. Não lhes passa pela cabeça que a solução possa vir do próprio povo. Eles dizem: Como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão tanta gente? Em outras palavras, pensa numa solução tradicional. Alguém deve juntar dinheiro, comprar pão e distribuir ao povo. Eles mesmos percebem que naquele deserto esta solução não é viável, mas não veem a possibilidade para resolver o problema. Ou seja,
Se Jesus insiste em não mandar o povo de volta para casa, não haverá solução para a fome do povo. Qual foi a solução encontrada por Jesus? Primeiro, ele pergunta: quantos pães eles têm? 7. Em seguida, manda o povo sentar-se. Depois tomou 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E fez o mesmo com os peixes. Como na primeira multiplicação, a maneira de Marcos descrever a atitude de Jesus lembra a Eucaristia. A mensagem é esta: a participação na Eucaristia deve levar-nos à doação e à partilha do pão com os que não têm. Todos comeram, ficaram saciados e ainda sobrou. Solução inesperada, nascida de dentro do próprio povo, a partir do pouco que eles mesmos tinham trazido. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos, aqui 7. Na primeira foi para 5.000 pessoas, aqui para 4.000. Na primeira havia 5 pães e 2 peixes, aqui 7 pães e alguns peixes. Uma política de partilha deveria superar a política da acumulação, como infelizmente existe hoje. Uma política onde todos querem acumular cada vez mais. E Jesus mostra que a verdadeira política para saciar a fome do povo é uma política de partilha, onde os bens de um país sejam orientados para toda a população. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.